A você que se liga na TVI pelas suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Via Literário, Encontros em Prosa e Verso. Esse programa que quer ser uma verdadeira celebração da palavra, da literatura, das artes, em suas múltiplas dimensões. No programa de hoje você acompanha uma entrevista no Vozes Literárias com a professora, escritora, pesquisadora Elane Nardotto, autora de diversos títulos aqui do selo da Via Literário. No momento do poeta, a multitalentosa atriz Sônia Amorim, declamando poema de sua autoria. O vitrine da Via, com as sempre oportunas e atuais indicações de leitura do catálogo da Via Literário, a crônica da semana, sempre capitaneada por Leila Oliveira, e um novo quadro que nós temos apresentado para vocês nas últimas semanas, que se reveza com um momento musical, que é o Contando Histórias, que assim como no vitrine da Via, tem o comando do jovem talentoso Gabriel Xavier. Esse é o Via Literário, Encontros em Prosa e Versos, feito especialmente para você. Transição, Sônia Amorim. Os pássaros, meus passos. O canto me encanta. A brisa me levanta a alma. E a maré me deixa calma. Vamos pintar as borboletas, desenhar árvores, nos perder na dimensão, nas cascatas, equilibrarmos no arco, nos colorirmos no íris, abraçar os beija-flores da vida, enamorar o cravo, despertar a rosa, acariciar a palma, espantar o mal que me quer. Vamos recordar as coisas boas que esquecemos? Histórias em quadrinhos, contos de fadas, contos da carochinha, brincadeiras de rodas, Papai Noel, a praça, o circo. Vamos esquecer as coisas ruins que lembramos. Suco de mastruz, cebola crua, as máquinas que somos. Diminuir a velocidade, nos desmentirmos que não somos. Se não somos capazes, o que nos restará para que a história continue? Chegamos agora ao Vozes Literárias, espaço que você já conhece, onde recebemos escritoras e escritores do catálogo da Via Literário, para falar de sua vida, para falar de sua obra, para falar de suas inspirações, para falar de sua militância, para falar daquilo ao qual, através da literatura, cada uma delas e cada um deles se dedica, como exercício de construção de um modelo de sociedade no qual todos nós almejamos viver. Hoje eu estou recebendo uma colega docente, a professora Elane Nardotto, professora de literatura, mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia, professora do Instituto Federal da Bahia, e com amplo trabalho sobre o universo feminino, um amplo trabalho sobre formação e práticas pedagógicas, e que tem também um robusto catálogo de livros publicados pela Via Literária. Mas eu não posso dizer por ela quem é ela. Então eu queria, Elane, além de lhe agradecer o convite, perguntar quem é Elane Nardotto, ela por ela. Bom, Elane Nardotto, nossa, que pergunta difícil. E difícil para responder, né? Primeiro, eu acho que eu sou mulher, né? Uma mulher em construção, né? Sempre. Eu não me considero assim. Você fez a leitura do currículo, né, Rafa? E apresentou, mas assim, eu acho que não há enrijecimento numa biografia, porque eu acho que o processo humano, né, e os meus escritos trazem isso, é sempre com a ideia de inacabamento, com a ideia de construção sempre. Então eu me sinto hoje, nesse momento, como uma mulher em construção, né, que tem algumas atribuições
e que está sempre nesse processo mesmo de olhar para dentro de si, através da escrita, através de uma escrita feminina, como você falou, através de uma escrita feminista também, e através da literatura, mas sempre em construção. Maravilha. Elaine, salta aos olhos a sua presença multidimensional, né? Não apenas do corpo, mas através da palavra e através das dimensões de atuação do seu currículo. Então você é terapeuta Reiki, você é aromaterapeuta, você é instrutora de yoga. Como é que essas dimensões todas são administradas na sua vida? Olha, assim, é isso, né? Este ano eu completo 50 anos, aliás, este mês, né? Eu completo 50 anos e eu acho que cada momento da minha vida eu fui buscando, né, caminhadas para a minha construção, né, enquanto pessoa inicialmente, e também para a construção da minha relação com o mundo, com outras pessoas. Então, por exemplo, o Reiki, a aromaterapia, como você citou, né, e o yoga, primeiro foi para mim, para esse processo de construção, né, nessa idade, nesse meio século de vida e de caminhada enquanto pessoa no mundo, e depois pensando nessa construção na minha relação com o mundo e com o outro, né? Então, sempre foi num sentido mesmo de agregar, de pensar possibilidades para essa ideia de inacabamento que eu falei anteriormente sempre. E aí, devagar, a gente vai mesmo agregando diferentes facetas em que a gente pode entender uma pessoa, né? Então, é por isso que eu falei inicialmente, não é muito fácil a gente fazer uma definição fechada. Quem é você? Perfeito. Não, você é uma construção. E isso tudo sempre agregando, né? Perfeitamente. Nós temos uma parte do nosso programa, e aqui no Vozes Literárias, que é o A Ti Dedico. No A Ti Dedico, sempre escolho um poema que eu acho que tem alguma aproximação com uma das dimensões da nossa entrevistada ou do nosso entrevistado. E hoje eu escolhi do Alvorecer Poesia, uma poesia de Cíntia Fragoso, uma colega nossa, professora, poeta, escritora, enfim. Ela é da curadoria também da revista A Horta, que eu quero saudar aqui o trabalho dessa turma, que constrói coletivamente uma revista ligada à literatura e com editais abertos para que as pessoas publiquem sem custo algum nos diversos gêneros, poesia, conto, crônicas, enfim. E o poema de Cíntia se chama A Origem da Escrita. Daí eu quero deixar em aberto para que você comente após a leitura se realmente há alguma interface entre o que está dito aqui e a sua trajetória. Cíntia diz: quando eu era pequena, sonhei que era feita de palavra, mas jamais imaginava que ela seria minha estrada. Quando a primeira vez o lápis na mão peguei, histórias gigantes eu criei. E desde então, escrever um livro eu desejei com rapidez. Quando cresci, me calei, até que percebi a palavra continuava dentro de mim. E fui juntando, até que explodi. E foi assim que aconteceu. As poesias saíram livres, sem fim. Coisa linda. A origem da escrita, Cíntia Fragoso. E aí, Elaine? As palavras não ditas, uma hora explodem. Por exemplo, quando eu penso assim na palavra, né, e na palavra escrita, porque a gente está falando de livros aqui, né, prosas, versos, né, e isso se materializa normalmente em livros, em literatura. Toda vez que eu penso em palavra, eu penso em construção de humanidades, né? Então, a gente está sempre em processo de construção mesmo e da nossa humanidade, né? Então, a palavra, uma coisa que eu sempre gosto de falar, a vida antecede o livro. A vida antecede o livro. Então, as palavras, elas são livres. Observe o que ela trouxe. As palavras estão libertas. Em algum momento o escritor vai lá e capta, escreve, mas elas são livres. E ainda bem que a gente tem a literatura. É verdade. Porque sem a literatura, talvez a gente... E olha que não é muito fácil. Talvez a gente
poderia não conseguir materializar essa liberdade da palavra, porque o único espaço em que a gente pode, de fato, libertar a palavra é na escrita. Como esse poema aí, né? Então, quando a gente fala de escrita, a gente está falando de humanidades, sempre. Pode ser até da área de exatas, mas é sempre humanidades ali. E quando a gente fala de uma palavra mais livre, a gente já cambia mais para a questão da literatura. E só a literatura, ela dá conta de sustentar isso. Mais nada além da literatura, né? A poesia, como um todo. Elaine, quando é que a pequena Elaine, lá na sua infância, se encanta pela palavra? Eu me encantei pela palavra... Nossa, outra pergunta difícil. Assim, eu não tenho assim, uma memória... Aliás, resgatei aqui essa memória. Eu me recordo que meu pai, né? Eu tive uma infância pobre, né? E eu me recordo que meu pai chegou com uma coleção de contos de fadas, que era uma coleção de Silvio Santos, né, em que eram radiolas que chamavam, né, pequenininhas. Aí você botava um disquinho, aí você ouvia o conto de fada e também acompanhava no livro, né? Então eu tenho essa memória muito potente em mim, né? Isso veio muito forte, era a coleção Silvio Santos, aquele vozeirão grosso, né, do Silvio Santos, né? Silvio Santos é bem antigo, né? Ele foi da minha infância, então assim, isso veio muito forte. Essa foi a minha primeira memória afetiva com a palavra escrita, através da leitura e através também dessa escuta, né? Porque a literatura também é oralidade, é também escuta, né? Esse foi o meu primeiro contato. E aí na adolescência eu ia lendo tudo. Eu estava ontem conversando até com uma pessoa muito interessante, né? Isso que eu lembrei, que eu li Sabrina. E como eu sou professora de literatura, né, aí eu sempre acolho as leituras dos estudantes e das estudantes. Eu acho que estar lendo alguma coisa já é importante. Perfeitamente. Né? Perfeito. A gente já tem que acolher isso porque é uma leitura, já é uma caminhada à leitura e isso é legítimo. Né? Então não dá para ficar escolhendo muito, direcionando. A pessoa já tem aquela caminhada leitora, você acolhe e depois vai apresentando outras obras, né? E aí exatamente ontem, numa turma, eu me recordei que eu li Sabrina. Eu já não estava mais lembrando que eu tinha lido Sabrina, que eram aqueles romances mais melosos, né? Que sempre tinha uma historinha de amor, enfim, né? E os clássicos, eles entraram, assim, na minha caminhada, foi no ensino médio. Que aí realmente eu adentrei nos grandes clássicos da literatura. Eu li Machado de Assis no ensino médio e na adolescência. Eu achava a linguagem um pouco inacessível para mim, mas ainda assim eu gostava. E gostava de ficar naquele contato ali, burilando no dicionário, né? Eu sou da geração do dicionário, de ficar ali burilando as palavras para conhecer o sentido, o significado, né? Então, assim, infância e adolescência eu tenho esse retrato, né? Essa memória em edição, né? Porque eu acho que teve mais coisa por aí. E assim, é um contato muito forte porque você escolhe dedicar a sua carreira à literatura. Então, foi no ensino médio que essa decisão vem de forma mais consolidada ou houve uma etapa que... Não, engraçado, eu era muito da matemática, eu gostava de matemática e física. Mas, ao mesmo tempo, eu também era muito leitora. E quando eu fiz a opção, né, de entrar na área de humanas, que foi através do curso de comunicação, depois eu caí nas letras, inicialmente foi comunicação, e depois eu fui para letras. Várias pessoas se surpreenderam, como assim? Porque achavam que eu ia virar uma matemática mesmo. Eu era muito apaixonada por matemática e física. Mas eu acabei caindo nas letras. Mas eu acho que tem outros comandos para além dessa consciência que a gente tem. A gente entra nos caminhos que a gente realmente deve entrar. Né? Talvez uma espiritualidade maior. Não estou falando de religião. Estou falando de uma espiritualidade maior. Né? Uma conexão maior, né? Assim, que a gente pode fazer.
E aí, eu sou yogini, né? Então, eu acho que isso tudo tá muito potente na gente. Então, essa caminhada mesmo de... São caminhadas que a gente faz, mas que às vezes a gente também não espera, mas tá com a gente já. Verdade, eu também acredito. Elaine, vamos falar sobre seus livros, né? Tanto pela Via Literária quanto as demais editoras, mas aqui só no catálogo da Via são 12 obras, né? Uma produção assim pujante. Aqui nós temos um portfólio, né, com sua apresentação, contato. Como é que nós encontramos a Elaine Nardotto nas redes sociais? Tem meu Instagram, né, Elaine Nardotto, com 2 T's, Elaine Nardotto só, né, que eu coloquei lá bem resumidinho. Alguns livros, assim, como eu sou professora de dedicação exclusiva do Instituto Federal da Bahia, então, assim, eu comercializo, né, alguns livros, mas eu não viso lucro porque eu sou DE. Então, eu respeito muito esse lugar. E aí, por isso, eu deixei mesmo alguns livros disponíveis em PDF. Gratuito mesmo. Já tenho alguns livros que eu já coloco lá no link da minha bio mesmo, disponível para os alunos, as alunas acessarem, né? Eu já deixo disponibilizado lá no link da minha bio. A minha página é profissional. É uma página de escrita hoje mesmo, assim. Eu só divulgo mais coisas de livros, entrevistas, né? Eu vou em algumas TVs também, já fui em algumas TVs, rádios, festas literárias, né? Eu fui curadora de uma festa recentemente no Instituto. Aí eu divulgo essas coisas lá, né? Então, quem quiser me encontrar, eu tô lá, né? E acessível mesmo. Então, vamos comentar algumas obras para que nossos telespectadores conheçam um pouco mais do seu trabalho. Vamos passando algumas imagens, Rafa, e aí a Elaine vai comentando. Aí o geral das capas, mas vamos olhar uma por uma agora para a Elaine contar um pouco sobre a inspiração, né, o mote de desenvolvimento da narrativa em cada obra. Esse aí, Filosofias Femininas da Vida Experimentada, eu acho que é o meu livro-chefe, carro-chefe. Esse livro foram vendidos 500 exemplares só em Jequié. Divide a tela pra gente, Rafa, o livro e Elaine. E a capa é linda, né? A capa é linda porque tem os fuxicos, né? E esses fuxicos foram produzidos por mim mesma. Olha só. E aí, é isso, né? Esse é o meu carro-chefe, porque esse só na cidade de Jequié foram 500 exemplares. Muito bom. E agora eu tô pedindo uma nova reimpressão dele, né? Para que eu possa continuar circulando com ele, porque eu vou para as festas literárias e as pessoas sempre perguntam por ele. Quando olham assim o portfólio, falam, e esse livro? Que é a capa. E ele também eu acho que ele foi bem vendido porque muitas mulheres se reconheceram ali, porque realmente eu dei uma escancarada, assim, sabe? Eu não tive muito filtros, não. Eu coloquei realmente tudo que eu acreditava. E aí ele na verdade, são ensaios literários. Ele tá no entrelugar, assim. Ele traz um pouco de crônica e de ensaio também, assim, dá uma misturada, mas tem um tom poético. Vamos lhe convidar para que você também estrele conosco aqui, dividindo com a Lila Oliveira, a crônica da semana. Então, hora dessa, Elaine Nardotto trazendo Filosofias Femininas para povoar a crônica da semana. Será um prazer. Encontro em prosa e verso. Mais um. São muitos, gente. Então, vamos lá. Esse Ser, Sentir, Desconstruir Mulher tem a mesma pegada, né, do Filosofias Femininas. Também crônicas e contos? É isso. Esse livro, do mesmo modo, ele está no entrelugar entre crônica e ensaio e tem um tom poético, né? Então tá nesse lugar, né? Mas também traz uma mulher, né, muito presente. Essa coisa do feminino e do feminismo está muito presente nesses 2 livros. Como é que foi seu encontro com a editora Via Literária? Uau! Meu encontro com a editora Via Literário foi quando eu quis disponibilizar a minha tese de doutorado. E aí, Domingos Ailton, que é um grande escritor também de Jequié, hoje secretário de Cultura, ele me apresentou a Genô e a editora, porque ele fez a Anésia Cauaçu. Eu adoro a Anésia Cauaçu também, tá?
Aí a Anésia Cauaçu, que também foi bem vendida lá em Jequié. A Genome disse que é um dos livros mais vendidos da Via Literária. Domingos, um abraço, estamos lhe esperando aqui, que eu via Encontros em Prosa e Verso. Exatamente. E aí foi através disso, através do contato com Domingos Ailton. A Anésia que nos apresentou, na verdade. Vamos mais alguns livros? Olha só. Manuscritos Feministas Femininos. Bom, esse livro em especial, ele traz uma perspectiva mais acadêmica, né? Aí eu vou discutir algumas feministas mais renomadas, né? Como Simone de Beauvoir. Eu vou trazer também Angela Davis, algumas escritoras mulheres como Conceição Evaristo. E esse livro, ele materializa todo o trabalho que eu desenvolvi ao longo da minha trajetória no IFBA, porque assim, o Instituto Federal da Bahia, gente, é uma instituição maravilhosa, eu sou uma professora muito feliz lá, só que, Rafa, ela é extremamente patriarcal, entendeu? Ela carrega uma história muito patriarcal, né? Ela não tem a mesma perspectiva da universidade, com essa coisa da diversidade, a universidade é a diversidade, né? Não traz muito isso. Não sinto esse movimento. E aí, nos últimos 15 anos, é que esse movimento tem chegado com a entrada da literatura. Veio a literatura, veio a história, veio a sociologia, a filosofia. Teve mudanças na legislação. Sim. E aí, essas áreas do conhecimento, geografia, essas áreas entraram. E esse livro materializa todo o trabalho que eu desenvolvi no Instituto sobre o lugar da mulher. Então, eu sou aquela professora que sempre estou cutucando as feridas, assim, trazendo a mulher, né, na frente. Não, mas a mulher tem que estar aqui, a mulher tem que estar nos cargos, a mulher tem que estar na frente. Nós fizemos uma festa literária nacional dentro do Instituto e o tema foi Arte Literária nas Águas Femininas. E por que desse tema? Porque é necessário a gente debater questões de gênero dentro do Instituto. E esse livro materializa um pouco tudo o que eu fiz nos últimos 2 anos com relação a trabalhos acadêmicos mesmo. Ele é um pouco mais acadêmico, mas ainda assim não é aquele acadêmico. Ele traz uma leveza poética. Helena Ardotto, curso, projeto de extensão, Bakhtin por ele mesmo. Põe aí. Esse livro, Mikhail Bakhtin por ele mesmo, é um livro que... Mikhail Bakhtin é um grande filósofo russo, né? Ele é um filósofo da linguagem. E aí eu resolvi disponibilizar... Assim, como eu estudei Bakhtin durante 10 anos da minha existência, eu quase tive, assim, um namoro com Bakhtin, né? Mas ele morreu no ano que eu nasci. Um namoro mediúnico. Exatamente. Estou lendo um livro muito interessante, eu vou divulgar aqui esse livro. É O Beijo da Pombagira. O médico, ele se apaixonou pela entidade que incorporava ali da médium. E aí, eu não vou dar mais um spoiler, mas procure O Beijo da Pombagira. Um livro muito interessante. É quase esse namoro espiritual de Ardotto com Bakhtin. Pois é, eu já estou aqui curiosa até para ler esse livro aí, viu? Eu gostei. Pois é, e aí, Bakhtin, eu senti uma necessidade de disponibilizar Bakhtin para a comunidade. Falei assim, não, vou fazer um trabalho em que eu possa me comunicar com as pessoas através de Bakhtin. E foi o que eu fiz. Eu fiz um curso de extensão e o curso foi muito rico, ele foi muito, muito poderoso, assim, de discussão. Só que eu falei, nossa, mas eu não vou deixar ele assim, eu vou transformar esse curso no livro. Aí fui lá e escrevi 60 páginas. E aí eu trago Bakhtin mais poético também. Eu não trago ele assim, acadêmico, né? Que ele é muito estudado dentro da academia. Dentro dos programas de pós-graduação em educação e linguagens, normalmente. E aí eu trouxe ele de uma forma mais leve, contando uma história, inclusive, na parte da biografia. Eu faço em formato de relato, assim, contando a história. E eu também me insiro no texto. Foi um movimento bem interessante escrever Bakhtin nessa perspectiva. E o que tem de bom nisso? É que a gente
através de uma escrita mais leve, mais literária, mais metafórica, a gente aproxima o leitor de um teórico extremamente denso. Sim. Porque Mikhail Bakhtin, os livros são muito densos, são muito difíceis, a palavra é essa mesmo. Tem que fazer quase traduções. Vamos lá, Rafa, passa mais um. Simone de Beauvoir, por ela mesma. São dois, na verdade, né? Esse e o outro do segundo sexo, né? Passa aí mais uma capa, Rafa. Se a gente já viu os dois, você comenta. Então, esse aí foi... esse foi meu primeiro da Via Literário, tá? Assim, Do Gaveteiro Análise Linguística. esse é mais esse é acadêmico. Essa é a sua dissertação? Essa é a minha tese. Sua tese. Volta lá no Simone, porque eu quero lhe perguntar o seguinte. De forma bastante didática para todos aqueles... E aí vou dizer aqueles porque vou perguntar sobre os homens. Como é que o homem pode começar essa desconstrução, né, com relação ao machismo, misoginia e toda sorte de violência que uma sociedade patriarcal nos impôs e nos condicionou e nos educou muitas vezes para ser assim? Como é que qual o papel do homem na construção desse paradigma do feminismo? Boa pergunta. Eu acredito que tudo está dentro da educação. Então, por exemplo, é a forma como os meninos, vamos pensar das crianças, nos homens, nos garotos, eu acho que começa de lá. Eu acho que é lá que começa, assim, a semente disso. Então, hoje eu tenho falado, assim, para algumas amigas minhas, eu falo no campo empírico, né, nada acadêmico, eu falo assim, olha, eu acho que as mães e os pais, né, homens e mulheres que são pais e mães, eles têm uma função primordial na educação dos filhos, dos homens. Em que sentido? Eu quero educar um machista? Ou eu quero educar um homem que respeite a mulher, que lave a louça sem problemas, que chore, que sinta-se sensível, sem medo de ser chamado, de ser, enfim, né, ser apelidado de coisas. Eu acho que tá lá na infância, eu acho que o início de tudo. Eu acho que se a gente parar para pensar nessa educação de casa, e aí também a gente caminha para a educação escolar, né? Por exemplo, esses dias eu fiquei pasma de saber que há escolas ainda, né? Não públicas, privadas, né? Eu soube de uma escola privada em especial, como eu sou da área de educação também. Aí eu soube de uma escola em que eles ainda estão naquele lugar de dividir brinquedos, de dividir as cores. Então, eu acho isso problemático. Por que que o menino não pode segurar uma boneca? E aí, quando chega lá na frente, esse menino que vai se transformar num homem, será que ele vai segurar o filho, a filha? Será que ele vai trocar uma fralda? Será que ele vai... Então, assim, são pequenas coisas, pequenas atitudes, né, que eu acho que a gente não pode mudar o mundo, mas devagar, pela educação, a gente pode ir rompendo alguns... Eu acho que ir rompendo uma certa tradição mesmo, de que homem tem que fazer isso e mulher tem que fazer aquilo, e quando, na verdade, eu acho que todo mundo pode fazer tudo. E esse debate é tão necessário e tão urgente, basta verificar o índice alarmante de feminicídios, a questão emocional do universo masculino, o número de suicídios, principalmente em profissões e corporações que o estresse, né, sobre uma masculinidade tóxica muitas vezes é tão grande. E, enfim, eu acho que você tem razão ao dizer que a educação é uma via, e uma via fundamental, mas desde a infância, né, a gente não pode desacreditar da potência dessa construção que vem da infância. Eu acho que a literatura e as artes também são fundamentais nisso tudo, porque é um modelo de sociedade que se quer construir. Eu acho que essa transição e essa resistência que a arte também pulsou para a gente sair de um modelo de Brasil que estava sendo construído, que flertava com a barbárie, para um modelo mais inclusivo, que respeite a diversidade, faz parte de todo esse movimento. Mas o ultraconservadorismo ainda está potente, né? Precisa ser
problematizado. O Congresso Nacional está aí do jeito que está. Se eu não me lembro bem, era Ulisses Guimarães que dizia: você acha que esse Congresso está ruim? Espere o próximo. É só olhar para as câmaras de vereadores, é só olhar para as assembleias estaduais, olhar para as assembleias federais e que tipo de pauta está sendo colocada lá. E muitas vezes a crítica é direcionada para o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem sido o contrapeso necessário para as arbitrariedades que estão sendo postas, como coisas como marco temporal, coisas como debates que estão aí de retrocessos gritantes. E na educação, então o enfrentamento precisa ser feito. Vamos ver mais alguns livros. Eu acho que você transita muito bem em várias áreas. E aí sua tese, né? Esse é a tese, né? Bem acadêmico. Essa é na área de linguística, né? Porque eu dialogo com a educação e com as letras, né? Eu sou das duas áreas. E aí, mas enfim, é um livro mais acadêmico, né? Ele está disponível também em PDF. Eu deixei já. Vamos passar... Esse também é acadêmico. Essa é a dissertação. Essa é a dissertação, esse é acadêmico. E aqui ele me desperta uma questão. Você está falando aí de práticas pedagógicas em língua portuguesa. Você é uma professora experiente. Ao longo desse tempo, as transformações mais evidentes que você percebe nos estudantes e no público leitor, já que você também transita entre o lugar de autora e o lugar de professora. Eu, na verdade, assim... Hoje a gente tem as mídias digitais, né, que eu não vejo, tipo assim, tem uma discussão muito grande aí, assim, as mídias digitais, né, elas são muito demonizadas, né, assim. Eu não vejo dessa forma, né, eu vejo de uma outra forma. Eu acho que a gente mudou os suportes de leitura, tipo assim, o suporte mudou. Hoje a gente lê numa tela, eu mesma leio em tela. Meu Deus. Mas quem é leitor sempre. E quem gosta de cheiro de livro não vai deixar o livro nunca. Não vai cheirar a tela e não vai ver. Mas eu concordo contigo também. Eu acho que é nessa direção. Nós vamos falar desse livro, que é o seu livro de trabalho, é o livro do momento. As Asas da Borboleta, Ficções de Mulheres. Essa belíssima capa. Livro magnífico. Me conta um pouco da inspiração, me conta um pouco sem dar os spoilers, mas... Esse livro, na verdade, esse efetivamente é o meu primeiro livro literário. Olha. Esse é o filhão. Acho que não tem um caminho de volta. Eu acho que hoje eu tenho 13 livros publicados e eu vim caminhando do acadêmico, passando por um ensaio. Eu vejo isso na minha escrita. Aí me aproximando de crônica, até chegar no literário, neste livro, né? Este livro, eles são livros de contos, né? E traz mulheres que estão querendo sair do casulo, né? E sempre o tema da mulher me ronda muito. O que tem de autobiográfico nesse livro? Eu acho que autobiográfico não seria a palavra. Todo mundo sempre pergunta isso. É autobiográfico? Não, não é. Mas assim, a literatura, ela não tá... Aquilo que eu falei numa das minhas primeiras falas aqui. A vida antecede o livro. Então, a literatura, ela não está descolada da vida. Então, quando a gente vai escrever um texto literário, a gente leva tudo. Não tem essa história de a gente vai escrever literatura e a gente vai se despir de tudo e vai se voltar para escrever. Não, a gente vai inteiro e inteira. Não é autobiográfico, mas, por exemplo, teve algumas histórias eu ouvi, porque eu atendo muito mulheres com reiki. E algumas histórias eu fui ouvindo, umas histórias muito curiosas, muito loucas, assim. Eu falava, não é possível que aconteceu isso com essa pessoa, não é possível. Aí eu fui transformando também esse repertório em literatura. Claro que trazendo outros personagens, trazendo outros elementos, né, para construir toda a trama, né? Mas autobiográfico não o vejo. Talvez seja autobiográficos, porque quando uma mulher se propõe a escrever, ela não está escrevendo só sobre ela, uma mulher, ela está escrevendo sobre todas.
Porque como a gente está num mundo muito patriarcal, as mulheres elas têm demandas muito parecidas de libertação, de autonomias, né? Então a busca é a mesma para todas nós. Então, uma história que pode ser de uma fulana lá, de uma Verinha, né? Uma personagem que ficou bem batida aí nos contos, ela não é só a Verinha única, ela é Verinhas. Elas são Verinhas. Tem Maria, Marias, né? Elaine, a gente percebe que você está muito confortável no lugar da escritora. A gente percebe a sua potência como professora, como acadêmica, pesquisadora. E assim, essa impressão me permite trazer para você esse questionamento. Para onde é que está caminhando você como escritora? Onde é que você almeja chegar nessa condição? Com quem você mais quer falar? Não sei. Mas que você está muito confortável, tá? Nosso programa está... Eu não sei, eu tô querendo... Boa pergunta, eu vou ficar pensando sobre essa pergunta. E deixa para você voltar para responder, né? Isso mesmo. Elaine, querida, então nós vamos pedir agora a você para fazer suas considerações finais, dar seu recado, dar um alô para os seus alunos, para os seus leitores, repetir as suas redes sociais para que as pessoas possam acessar. Os livros de Elaine estão disponíveis, né? Muitos deles para download gratuito. Nós temos livros também na editora Via Literário, que podem ser adquiridos. Mas dizer a você que fica à vontade agora para dar sua mensagem de até breve, porque o convite para retorno já fica feito. Inicialmente eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Rafael, né? Nesse bate-papo. Quero agradecer a Via Literário também, que é assim, uma editora. E eu indico a Via, assim, para todo mundo, né? Eu falo, ai, gente, eu adoro. Eu sou muito colada com a editora, assim. A editora já é uma extensão minha, né? Quando eu penso no livro, eu já penso na editora. Isso é ótimo. E aí, meu agradecimento especial mesmo a vocês, né? Que estão nesse lugar de realizar sonhos, gente. Porque para a gente escrever, a gente precisa que realize as editoras, né? E eu tô super satisfeita mesmo. Então, meu agradecimento inicialmente a vocês, né? E por estar aqui, essa oportunidade de falar de leitura, livros, literatura, enfim. E é isso, eu tô aqui disponível, né? Meu Instagram, eu já falei, Elaine Nardotto, com 2 T's. E tô aí, tô na vida, eu tô na vida. Antes do livro, eu estou na vida, sempre. E aí, depois a gente chega no livro. E só acessar lá, se tiver dúvida, alguma coisa, né? Um abraço, né, a todas as pessoas também que vão assistir, né, este programa, porque vai ser passado posteriormente. E aí, a gente já dá esse abraço também. Agradece também esse público, que é um público que está nos ouvindo, né? E dialogando com a gente, né? E eu só posso mesmo agradecer sempre. Nós aqui agradecemos e queremos que você leve também nosso abraço para toda a comunidade do Instituto Federal e todos os leitores de que é região e todos os leitores do Brasil, quando devolverem para você o acolhimento e a potência da sua obra, que você possa levar também o abraço da editora Via Literário, na pessoa do professor Agenor Gasparetto e de toda a equipe que compõe o Via Literário Encontros em Prosa e Verso. Chegamos ao fim dessa entrevista, mas não ao fim do programa. Não gosto do sentimento que trazem os encontros difíceis de marcar. Aqueles que, quando acontecem, deixam uma sensação de que foi pouco e que muitos assuntos ficaram para trás. Ela foi uma pessoa assim, mesmo quando convivemos por uns 6 meses lá na distante adolescência, os poucos intervalos que tínhamos, o pequeno tempo de um atraso de um professor ou o tempo roubado antes de ir para casa, pois já era tarde da noite. Ali, o tempo já era sempre pingado para ouvir suas cômicas histórias, sempre hiperbólicas e dramaticamente atuadas. Ela era uma atriz inata, uma pessoa que deliciosamente expunha sua insanidade em páginas e mais páginas de conversa. Eu a lia como aprecio as crônicas do Veríssimo. Cômica, irônica, exagerada, desbocada, encantadora.
Terminado o cursinho, passei para letras. E após muito tempo, segundo minha incerta memória, encontrei com ela 1 ou 2 vezes, aceleradamente pelos corredores da universidade ou em alguma esbaforida avenida da cidade. Aceleradamente, sim, ela tinha mesmo uma mente acelerada. Não fosse a ausência física de 20 anos, teria muitos adjetivos mais para ela. Teria mais histórias, mais encontros, alguns prováveis desentendimentos. Porque nos ajustes que são feitos para os relacionamentos caberem em nós, ocorre uma espetada aqui, uma diminuída num pedaço, uma folga em outro. Mas me restaram 3 encontros, uma videoconferência, ligações, áudios e algumas mensagens que couberam em 10 meses após nos reencontrarmos. Umas gargalhadas taças de vinhos, outras apreensivas latinhas de cerveja, acompanhadas por abraços e afagos, quando ela contou que faria uma cirurgia cardíaca em alguns meses. Achei um exagero quando ela disse que estava aflita para arrumar seus papéis. Se algo acontecesse, queria que seus papéis estivessem arrumados. Nós rimos do cômico drama que ela fazia com o próprio medo. Eu a abracei e disse que sentia que tudo ficaria bem. Não menti. Hoje penso que junto dela não tinha como esperar algo de ruim aconteceria. O maior problema poderia ser confrontado, resolvido ou não, e depois dramatizado entre gargalhadas. Eu ficava cada vez mais encantada com suas conquistas e a queria junto comigo, em meus próprios projetos. Pedi opinião. Ela topou ser a minha primeira convidada em uma série de entrevistas, que arriscaria fazer. Fizemos a prévia. Fiquei apaixonada pelo seu objeto de estudo. Foi a primeira pessoa que me fez parar para pensar nas minúcias das expressões etaristas que usamos todos os dias. Eu não sabia. A prévia deveria ter sido gravada. Tínhamos planos. Algo deu errado. Ou algo simplesmente deu. Ela só seria a introdução desse texto para falar do quanto tenho receios dos encontros que demoram muito, mas dão certo um dia e deixam a sensação de ter sido pouco. Há alguns encontros assim. Eu tenho receio, mas ela era assim, não ficava na ponta. Um ao vivo não saiu, mas eu acompanhei sua presença viva em todos os lugares onde ela quis estar. Na posse do presidente, na lavagem do Bonfim, nos seus textos e na vida de quem a conheceu. Viva com toda a intensidade desse significado. Quando ela saiu da minha casa pela última vez, achei hilário quando vi, pela primeira vez, uma pessoa em lúcida embriaguez levar a cerveja para casa, ainda que não aguentasse tomar, ainda que não precisasse. Hoje, depois de ver outras pessoas fazerem o mesmo, penso que o que se leva é um pedacinho da festa. Ela quis e levou da minha casa o amargo sabor do seu medo, da sua apreensão, embalado por nossas risadas e acolhido por abraços. Mas só hoje eu sei. No vitrine da Via de hoje, algumas indicações em prosa e versos, começando por Coeses, de Bira Lima, um livro que já apareceu por diversas vezes no programa. Bira Lima já foi entrevistado aqui. Nós temos poemas curtos e existenciais fortes, emendados por fotografias belíssimas do próprio Bira Lima e com essa fotografia da capa de Carolina Ruiz de Macedo, que constitui um trabalho belíssimo na poesia contemporânea da nossa região. Ainda nessa seara, nós temos Amor Tecido nas Nuvens, uma coletânea de Ramayana Vargas, acadêmico da Academia de Letras de Ilhéus, dramaturgo, diretor, poeta, que reuniu nessa edição poemas que falam sobre o amor desde os anos 70 até a sua produção mais recente. Nós temos aqui também a história e vida de José Duque Teixeira, da série Testemunhos para a História, do olhar cuidadoso e por existência pesquisador de Janete Ruiz de Macedo, num aprofundamento extremamente detalhado e competente
da vida dessa figura emblemática da nossa história, e concluindo com Crônicas Exusíacas e Estilhaços Pelintras, de Luiz Antônio Simas, contos e pequenos textos sobre a cultura popular e sobre as religiões de matriz africana, de uma forma muito potente. A Caveira que Fala, Rui do Carmo Povos. Contam os mais velhos que um homem se orgulhava de falar apenas sobre o que ele realmente via. Por isso mesmo, ele sempre dizia: língua que fala o que não vê, merece ser frita no dendê. Certa ocasião, este homem estava viajando a pé. Aí, por volta do meio-dia, sentindo fome, sede e cansaço, o homem procurou uma árvore para descansar à sua sombra. Comeu alguma coisa que trazia na capanga e se dirigiu a um regato que corria mansinho por ali mesmo. Quando ia se levantando, o homem viu uma coisa que lhe deixou admirado. Uma caveira espetada numa vara de quase 2 metros de altura. Acontece que aquele homem tinha uma natureza muito dura, metido a descrente das coisas do além. Ele costumava fazer gozação com as pessoas que se diziam temerosas da morte, de cemitério e de coisas semelhantes. Mesmo estando sozinho naquele lugar ermo, o homem resolveu fazer uma brincadeira com a caveira. Aproximou-se da vara, olhou para cima e perguntou bem alto: Caveira, quem te matou? E não é que a caveira respondeu? Numa resposta curta, o homem ouviu: foi a língua. Gente, caveira falando. Nunca se ouviu falar numa coisa desta? O homem quase cai de costas com o susto que tomou. Tirou o chapéu, coçou a cabeça e ficou pensando. De repente, atinou e disse para si mesmo: tá aí, tô rico. Vou ao palácio do rei para contar essa novidade à sua majestade. Em nenhum outro reino da face da terra existe uma caveira que fala. Sua majestade vai se interessar pelo assunto e vai querer saber dessa grande novidade. Mais que depressa, retomou a marcha para a cidade. Lá chegando, foi direto para o palácio e pediu uma audiência com o rei. Outra surpresa, foi logo atendido. E certo de que estava com sorte naquele dia, começou a pensar nos prêmios que ia receber do rei. Moedas de ouro, joias, pedras preciosas, e ia logo comprar uma carruagem para deixar de andar a pé. Ia ser saudado pelas pessoas quando sua carruagem passasse pelas ruas. Estava assim, mergulhado nos sonhos, de olhos perdidos no horizonte sem fim, quando vieram lhe chamar. Estava na hora da audiência. Pois bem, Alalá, esse era o nome do homem, entrou no salão de audiências fazendo 1000 salamaleques de reverência ao rei. Mandaram que ele expressasse o que queria. Sabendo que não devia gaguejar, nem muito menos ocupar o tempo do rei com uma conversa comprida, ele foi direto ao assunto: saiba, vossa majestade, que no seu reino existe uma caveira que fala. O rei chamou um dos conselheiros e cochichou alguma coisa. Depois, bateu seu cetro real no chão e pronunciou: amanhã, bem cedo pela manhã, você vai conduzir uma comitiva ao local onde está acontecendo essa maravilha. Eu mesmo, pessoalmente, irei verificar a verdade de suas palavras. Em sendo verdade, pode-se considerar um homem rico e doravante. Mas se não for, se prepare para perder sua cabeça. O rei ordenou que acomodassem o homem no palácio e fornecessem o que ele desejasse. E ao amanhecer do dia, lá se foi o rei em sua comitiva. Alalá ia na carruagem da frente, indicando o roteiro da viagem. Muita gente do povo seguia a comitiva a pé, pois a notícia se espalhou por toda a cidade. Chegaram ao local e lá estava a caveira espetada no pau. O rei ordenou que Alalá fizesse a caveira falar. Todo concho da vida, Alalá exclamou em voz bem alta: Caveira, quem foi que te matou? E não é que a caveira permaneceu muda, senhor. Ele insistiu diversas vezes, mas a caveira continuava em profundo silêncio. Alalá foi entrando em desespero e começou a chorar. O rei não se comoveu com o sofrimento dele e ordenou: cortem a cabeça dele, não se faz do rei de bobo. E quando a cabeça de Alalá rolou no chão, decepada pela espada do carrasco, a caveira gritou bem alto: foi a língua. A língua que fala o que não vê merece ser frita no dendê. Também a língua que de tudo fala merece emudecer. O falador passa mal.